no hospital. Foi 46 dias de luta, de medo. E eu aprendi uma coisa, nessa fase, nesse período de luta, de dor, que nós estávamos enfrentando, que temos que ser gratos a Deus por tudo. Tem pessoas que só sabem reclamar. Tem pessoas que só sabem reclamar da chuva, do sol, do calor, do frio, mas não sabem agradecer. Aleluia, meu pai esteve 12 dias na UTI, né? E quando meu pai ele veio para a enfermaria, ele ficou do lado de um senhor. E ele contando assim, esse senhor não poderia comer uma comida sofisticada, ele reclamava por comer arroz, feijão e um bife. Ele reclamava por isso. Então ele contando assim para nós lá no hospital que deu um carocinho bem pequeno nas nádegas dele. E ele foi coçar esse caroço. Esse caroço inflamou e virou uma ferida desse tamanho, irmãos. Presta atenção. E virou uma ferida enorme, né? Glória a Deus. Então agora ele queria sentar e não podia sentar. Reclamou-se tanto de trabalhar sentado, presta atenção. Reclamou-se tanto de trabalhar sentado, agora que queria sentar, não podia mais sentar. Só poderia dormir de lado ou de bruço, por causa da ferida. A Bíblia diz que a nossa palavra, presta atenção aqui, que a nossa palavra são sentenciadas. Palavras que você lança são sementes. Meu Deus. Palavra que você fala são sementes lançadas. E semente, quando é lançada, ela vai brotar. Meu Deus. Terrível isso, irmãos. E ela vai brotar. E o que você lançou é que você vai colher. Terrível. Aleluia. Então agora também está dizendo assim, que agora a comida dele no hospital era uma pasta de ervilha que batiam-se no liquidificador e dava ele aquela pasta verde. Ele falou, Carla, eu daria de tudo a comer um grão de feijão. Presta atenção. Quando eu comi arroz, feijão e um bifezinho, aleluia. Temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Temos que ser gratos a Deus, agradece a Deus. Salmo ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não se alegrou aqui, ele já veio alegre de casa. Porque o culto não começa aqui, o nosso culto começa onde? Em casa. Aleluia, glória a Deus, o nosso culto começa em casa. Aqui só é o desfecho, né? Glória a Deus, aleluia. Eu estou bastante feliz com a missionária Carla, né? Glória a Deus, estou acompanhando do meu esposo, o pastor Clodoaldo, né? Que eu acho que alguns já conhecem ele, o pastor, né? Louvado a Deus pelo Senhor, pastor João, glória a Deus. A nossa irmã Ilma, que foi a ponte, né? Para nós estarmos aqui, aleluia. Eu sou muito grata a Deus por isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu vou louvar o Senhor com hino. Só me olhando para o horário, tá? Ô irmã Ilma, eu tenho que pegar o microfone, glória a Deus. Porque foi um voto que eu fiz com o Senhor. Eu ouvi a irmã aqui relatando o testemunho dela, né? E também eu passei por um momento de angústia muito grande, não vou contar hoje porque é bastante grande, mas no período dessa tribulação, dessa luta, eu fiz um voto com o Senhor. Se Ele me tirasse daquela eu era minha filha, mas quando mexe com o filho, mexe com a mãe também, eu falei para o Senhor, se Ele restaurar
poder. Amém? Vamos praticar, irmãos? Aleluia. Estamos hoje na campanha, né? Qual é o tema? Alguém sabe? A farinha da panela e o azeite da botija. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Primeiro livro do Rei de Israel, capítulo 17. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 8, amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém? Amém. Que diz assim? Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8. Que aqui na minha Bíblia tem o tema A Viúva de Sarepta. E diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Tiro, e habite ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e de água que beba. E indo ela e trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos, meu Deus. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, meu Deus, aleluia. Porém, esse porém não me pega, aleluia, glória a Deus. Porém, fazem dele primeiro para mim um bolo, meu Deus, pequeno, e traze-o para mim e depois para ti e para teu filho, porque o tema da campanha, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aceite glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu costumo dizer assim que, missionária Ilma, que tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que para Deus fazer depende de mim fazer o quê? Primeiro. Tem coisas que
né? Onde a apostasia reinando nessa época. Então Elias aparece até o profeta, até o rei Acabe, e quando ele chega perante o rei Acabe, que ele fala: segundo a minha palavra, presta atenção, segundo a minha palavra, 3 anos e meio não vai chover, nem orvalho do céu vai cair, muito menos chuva. O profeta fala que Deus age. E aí, Deus Pai Nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta fala, abre a boca, e Deus reage. Qual foi a reação de Deus, pastor Sotualdo? Cerrar o céu. A reação de Deus foi cerrar o céu, nem chuva e nem orvalho. Então, com o decorrer do tempo, meu Deus, não tinha chuva e nem orvalho. Aleluia, a crise, presta atenção aqui, a crise começou a tomar conta daquela cidade. A crise começou, meu Deus, aleluia, começou a vir a fome. Aquele povo começou a empobrecer, presta atenção aqui. Aquele povo começou a empobrecer, porque o que eles tinham, eles trocavam para conseguir alimento. E nesse cenário de caos, de crise, meu Deus, e nesse cenário de crise, de fome, Deus para a glória, nasci lá, minha família toda lá, meu Deus. Mas só que um dia, aleluia, eu tinha ido pregar numa igreja lá em Vila Velha, São Paulo. Deus, uma irmã falou: olha, vou te tirar da onde você está. E eu pensava comigo, não, quando saiu de Vitória, eu amo Vitória. Terrível isso, irmãos. Vou te tirar da onde você está e vou te levar para uma terra seca. Oh, irmãos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Era solteira nessa época. Conheci o pastor Clodoaldo. Conheci o pastor Clodoaldo. Quando pensa aqui, não trabalha onde? Na Serra, no bairro Novo Horizonte, na rua Azulão, a última casa da rua. A casa não, um barraco. Nunca tinha entrado de um barraco. Nunca. Terrível. Terrível. Tem vezes que Deus tira nós. Ei, o profeta Elias está na aleluia, aleluia lá em Samaria, mas ali era o lugar de conforto dele. Está tendo crise? Calma, mas ali era o lugar de conforto dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E o que Deus faz? Tira ele daí e fala: ô Elias, vai para onde? Vai para Querite. Terrível. Vai para Querite, porque lá eu vou enviar alimento para ti. Eu vou enviar os corpos que te sustente. Isso é de Deus, é a melhor coisa que tem, irmão. Creia na novidade, meu Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus. Creia na providência de Deus, aleluia. Mesmo que o cenário diga o contrário, mas viver na dependência de Deus é a melhor coisa que tem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou dependente dele, aleluia. Bota um parênteses aqui. E quando Deus, ele nos remove da onde nós estamos, um propósito maior ele tem. Mas Deus sabe. Aleluia, nós não entenderemos, mas lá na frente entenderemos. Quando Deus me retirou de Vitória e me trouxe aqui para a Serra, eu aprendi, meus irmãos, da minha testemunha, eu aprendi a viver pela fé. Presta atenção. Eu aprendi a viver pela fé. Porque sabe qual era a minha fé? Qual era a minha fé? Estou precisando de um sapato, eu trabalho, tenho um braço forte,
trabalho e compro. Presta atenção. Terrível isso. Cheguei em Novo Horizonte. O meu serviço fechou. Meu Deus. Meu esposo, que é aposentado, foi lá no INSS e cortou a aposentadoria dele. Meu Deus. Cortou. Tem vezes que eu te levo em certo lugar. Porque tem propósito maior para a tua vida. E tem pessoas aqui que não estão entendendo nada. Terrível. O que está acontecendo com a tua vida não está entendendo nada. No momento não entenderá, mas daqui um dia na frente vai entender. Aleluia, glória a Deus, entenderá o porquê de tudo isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando e quando o INSS cortou, porque quantos não tem para misericórdia? Glória a Deus, vou contar. Então, irmãos, olha, quando eu aprendi, e quando eu fui para lá que cortou o pagamento do meu esposo, o salário dele, eu comecei a viver pela fé. Começou a faltar as coisas dentro de casa. Eu fui criado num lar que meu pai nunca deixou que eu nunca vivi. Presta atenção. Uma realidade que eu nunca vivi. Eu lembro que um dia lá em casa só tinha arroz. Lá em casa só tinha arroz. Meu esposo comendo aquele arroz ali, aleluia, glória a Deus. E eu olhando aquela cena, chorando. E eu falei com o Senhor, eu só queria uma coisa hoje. Que o Senhor enviasse alguém e me desse uma coxa de galinha. Presta atenção, porque eu não gosto. Eu não como carne de boi, eu não como nada que é marisco, é porque eu não gosto. Quem quiser churrasco pode ter churrasco à vontade, que não enche meus olhos. Pode fazer fechado à vontade também, que não enche meus olhos. Mas o tal do frango, eu amo. E eu falei com o Senhor, eu queria uma coxa de frango hoje, meu Deus. Dentro da minha sala, saí, nossa casa era na frente, nossa igreja era atrás. Saí de dentro da minha casa, meu esposo comendo arroz branco lá, na sala lá. Eu levantei e fui para onde? Para dentro da piscina. Porque eu gosto muito de observar, para ver Deus falar comigo. E eu fiquei observando essa cena, presta atenção. E quando eu estava olhando essa cena, eu ouvi a voz do Senhor: tá vendo, minha filha, como eu cuido deles? Você acha que eu não vou cuidar de vocês? Aleluia! E quando pensa que não, passa uma irmã com uma sacolinha na mão. Passou direto, com a sacola na mão. Passei uma missionária Carla, passou e passou direto. Quando eu pensei, meu irmão volta, com a sacola na mão. Missionária Carla, eu falei: ei, minha amada, aí eu tô com vergonha. Ela falando comigo: eu tô com vergonha, mas eu trouxe um negócio aqui para a senhora experimentar o meu tempero. Presta atenção. Não tem pastor João, quando o senhor pede tanto uma atenção ao Senhor, e quando ela chega, mas não acredita? Já viveram por isso? Já passaram por isso? E quando ela chega, você não acredita que ela chegou. E quando a irmã me deu aquela sacola ali, eu falei: nossa, irmã, que tempero quente. Porque eu deixei, irmãs, aqui é a resposta de oração. Eu falei com o Senhor, eu tenho há 10 minutos. E a resposta chegou. Aleluia. E aí você não tem tempo e estão olhando para mim assim, sem entender nada. Calma, irmã. Só que eu estou dizendo para você, eu gosto, eu amo frango. Trouxe ovo. 2 frangos. Aí eu aprendi a viver pela fé. Eu aprendi a viver na dependência
Meu Deus. Para a cidade de Sarepta. Terrível. Meu Deus. Aleluia. Lá. Em uma terra estranha. Em uma terra que não adora o Deus do céu. Uma terra pagã. Porque lá eu já preparei, já ordenei uma mulher viúva para que te sustente. O que me chama a atenção, sabe o que é, irmãos? Meu Deus. Aleluia. O que me chama a atenção, pastor Paulo, sabe o que é? Que quando o profeta recebe essa mensagem, com certeza, a Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar que quando o profeta recebe essa mensagem, ele se enche de esperança. Glória a Deus. Sabe qual é? Porque tem pessoas que pensam, se foi Deus que falou que vai me dar coisa boa. Presta atenção. Presta atenção. Com certeza a mulher tem dinheiro, é viúva, tem uma boa aposentadoria, uma boa pensão. Aleluia, vai hospedar na casa dela. Se Deus mandou é coisa de primeira, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. Porque tem pessoas que só perdeu nas coisas grandes. É verdade. Tem pessoas que só perdeu nas coisas, sabe não. Mas tem aqueles que deu nas coisas pequenas. Meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Meu Deus. Olha, sabe? O profeta começa a andar. Talvez pensando, vou sair e vou para aqui me perturbeiro, vou dormir dentro de uma casa. A Bíblia não diz, é nós imaginamos. Vou dormir dentro de uma casa, a coisa será boa, mas quando o profeta está entrando na cidade, o que ele vê? Uma senhorinha. Aleluia, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Dando gravetos. E talvez não sei, a Bíblia não diz, mas essa aí. Ele pensou, essa aí, se fosse na minha dia, sabia? Essa aí parece que é pior do que eu. Se fosse hoje em dia, nós pensaríamos assim, irmãos. Se fosse hoje em dia, nós pensaríamos assim. Parece que é pior do que eu. Sabe? Parece que a situação dela está pior do que a minha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele vê essa mulher, que ele fala, mulher, me dá um pouco de água. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, meu amigo, isso era tempo de seca, mas a mulher
não, pastor, mas não tinha. E eu gritei lá do banheiro: amor, pega o meu prato e dá para ele. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, só tinha aquele. Só tinha aquele, não tinha mais. Eu falei: não, amor, pode dar meu prato para ele. Aí não, ele deve estar pior do que eu, do que nós. Ele andou o dia todo procurando emprego, com fome. Aleluia, glória a Deus. E eu lembro quando meu esposo pegou, deu a ele. Aleluia. Ouvi a voz de Deus, irmãos. E obedeci, vou finalizar aqui por causa da hora. Ouvir a voz de Deus e obedecer é a melhor coisa que tem. Tem pessoas que até ouvem a voz dele, mas quando é para obedecer, não obedece. Mas ouvir a voz de Deus e obedecer, ouvir e obedecer, o resultado é milagre. Ouvir a voz de Deus e obedecer, o resultado é providência. Aleluia, aleluia. Ele devolve aquele prato pro irmão. Pronto, acabou. Mas eu feliz, alegre, sabe? Comeu um pouquinho do resto dele. Olha, você aqui pro Senhor, quanta cesta básica, irmão? 10 cesta básica. Aleluia! 10 cesta básica. Ouvir a voz de Deus e obedecer é viver milagre. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Sabe como que? Tem muita pessoa que vai de cabeça aqui, vai de cabeça ali, procura aqui, procura ali, porque até ouve a voz de Deus. Até ouve. Mas quando é para obedecer, não obedece. Quer fazer a própria vontade. Eu conversei com a irmã aí, ela falou: eu moro aqui em Central, mas eu estou passando lá em Seu Rosa. Falei: que bênção, irmão, que maravilha. Porque eu tenho certeza, talvez o pastor João me chamou, mas ouviu o comando de Deus. Ouviu o comando dele. E ouviu o comando de obedecer, é viver milagre. É viver milagre. Ouvir o comando de Deus e obedecer é viver milagre. Por que Abraão falou: como ia ter Deus, filho, Deus proverá? Porque ele ouviu, obedeceu. Foi até o fim com o propósito que Deus tinha com ele. E ele me deu milagres. Aleluia. E me fala o Senhor que tem pessoas aqui. Meu Deus. Aleluia. Que Deus tem algo grande. Mas enquanto ficar achando que é o teu jeito, meu Deus. Mas quando vai até quando ficar achando que é da tua maneira, vai bater cabeça aqui. Porque obedece. E quando me desobedecendo, vai me levar guiando, vai me levantando, batendo cabeça, atrás de bênção aqui, atrás de bênção ali. Mas o segredo é, quando eu ouço e obedeço, eu não vou atrás de bênção. É a bênção de Deus que me segue para onde eu for. Aleluia! Para finalizar da mulher, ela ouve o comando do profeta, faz dali primeiro um bolo. Ela podia pensar: não, eu te conheço, nem conheço o teu Deus, porque ela fala: o teu Deus. Eu nem conheço o teu Deus, sabe? Vou tirar da boca do meu filho para me te dar você para um anjo desse. Ela podia falar isso, mas ela ouve e faz o quê? Obedece. Ela ouve sem saber do resultado e obedece. Meu Deus, porque tem pessoa que primeiro quer ver o resultado. Oh, aleluia! Obedeça antes de ver o resultado. Obedeça para ver o resultado. Aleluia! Obedeça para ver o resultado. Ei! Ela obedece para lá, faz primeiro para ele. Glória a Deus. E depois faz para quem?
para ela e para o filho. E o texto que nós acabamos, no verso 14, diz: e viveu o resto ela, o filho e o profeta, até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra. Obedecer a Deus é viver debaixo das bênçãos dele. Obedecer, obedecer, obedecer a Deus, obedecer. E Caná da Galileia, entrar em crise no casamento, mas quando obedeceu, enche as talhas de água, e quando encheu as talhas de água, aleluia, aí não é água. A transformação começou como? Na caminhada, na obediência. Pega daqui a ordem de Jesus. Pega daqui e faz o quê? E leva o mestre sala. Então não é nessa, na obediência, de pegar daqui e levar para o mestre sala, que vai ser o quê? A transformação. O melhor filho da vida deles. Aleluia! É isso. Obedeça a Deus. Obedeça. Quer ver milagre? Quer que a farinha da panela não se acabe? Quer que o azeite da botija também seja multiplicado? Obedeça. O Senhor falou para Abraão: eu tenho promessa para você. Mas tem um segredo, Abraão. Anda na minha lei e seja o quê? Perfeito. Eu tenho promessa, mas só vai viver se andar na minha lei e ser perfeito. Aleluia, glória a Deus. Que Deus seja isso, irmãos. Já passei esse momento do meu horário, glória a Deus. Que Deus seja abençoe cada um de vocês. Entenderam, irmãos, a palavra do Senhor? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Quero ver milagres. Seja obediente. Quero ver milagres na tua casa, na tua saúde, na tua família. Por onde você passar, ouve e obedece o que Deus tem falado com você.